Fala galera, bem-vindos ao canal da Escola de Inovação. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com o nosso primeiro projeto completo. É isso mesmo galera, então já deixa o like, compartilha o vídeo, ativa o sininho e não se esqueça de se inscrever no canal. Bora pro vídeo! Então vamos lá galera, começar então o nosso primeiro projeto completo no Tinkercad, que será a construção de uma xícara e de um pires. Então no primeiro passo nós vamos vir aqui nas opções das formas básicas e vamos puxar um cone para o plano de trabalho. Vamos dar um zoom aqui no cone e você vai observar que o perímetro da base ele está bastante seccionado, né? Formado por muitas linhas retas. Quando nós clicamos sobre o objeto, na janela de propriedades da forma, nós conseguimos aumentar esse número de lados, deixando a forma mais suave. Se eu diminuir, note que a forma vai ficando mais seccionada, né? Com um número menor de lados, né? Então eu consigo melhorar de acordo com a minha necessidade. Então nós vamos deixar na quantidade máxima de 64 lados para ele ficar bastante arredondado, né? Com um acabamento bem suave. Agora o próximo passo que é, está muito distante de ser uma xícara, de se parecer com uma xícara, né? Então nós vamos trabalhar com o raio superior e o raio da base para poder conseguir transformar esse cone numa forma mais parecida, mais semelhante com uma xícara, né? Então eu vou aumentar aqui o raio da base usando o controle deslizante, ok? Mas se eu quiser uma medida mais precisa, eu posso clicar sobre o número e digitar o número que eu gostaria. Então eu vou colocar aqui como um exemplo 30 para o raio da base. Então observa só que ele ficou bastante largo na base, né? Mas em cima nós ainda temos uma pontinha, né? O cone está com o vértice virado para cima, né? Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar o raio superior. Olha lá. Eu consigo aumentar o raio superior de forma a deixar com uma forma mais aberta, né? Um pouquinho menos, até cilíndrica, se eu acertar o raio superior igual ao raio da base. Normalmente, uma xícara tem a boca, a parte de cima, um pouquinho maior do que o fundo, né? Então, eu vou colocar um pouquinho maior o raio superior, tudo bem? Então, você tem, novamente, a opção de usar o controle deslizante, ou vem aqui no número, ao lado, e digita o tamanho que você quer. Vamos experimentar o raio igual a 50. Ok. Bom, mas ainda também não se parece em nada com uma xícara, né? Porque está muito baixo, está muito raso. Então nós vamos trabalhar com a altura. Se eu mexer no controle deslizante, ó, eu posso aumentar a altura desse objeto. Ou aqui do lado, digitando 70. Ok? Essas medidas, pessoal, são apenas um exemplo para a gente construir a nossa peça no nosso projeto, ok? Mas você pode usar as medidas que você julgar melhor. Então vamos para a próxima etapa, que é fazer um furo nesse copo, o furo na nossa xícara. Para fazer o furo na nossa xícara, nós vamos fazer da seguinte forma. Selecione a sua forma, né? Clique em Ctrl C no seu teclado e em seguida Ctrl V. Ou você pode vir aqui, ó, no canto superior esquerdo, apertar no botão copiar e em seguida no botão colar. Pronto. E ele gerou para a gente uma cópia idêntica do copo da nossa xícara. Perfeito? O que nós vamos fazer agora? Bom, o próximo passo é clicar em cima dessa cópia e transformar de sólido para orifício ou buraco. Tá?
Quando você trocar essa propriedade da forma, você vai ver que ela vai ficar transparente, a sua forma fica transparente, tá? Para dar essa ideia de que um buraco com esse formato pode ser criado na sua peça. E como nós vamos fazer esse furo? Bem, pessoal, se arrastarmos o furo para cima da forma, note uma coisa. Se a gente agrupar dessa maneira, nós vamos eliminar completamente o nosso sólido, e não é isso que a gente quer. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos alterar as medidas dos lados, as dimensões desse buraco, para poder criar um furo centralizado no sólido. Então, ó, note que eu cliquei no nosso objeto, cliquei aqui nesse quadradinho no canto direito e ele me mostrou as dimensões, né? A medida nesse plano horizontal. Ele me mostrou aqui, ó, 100 por 100 milímetros. Então eu vou reduzir 10 milímetros em cada lado para a gente ter uma borda razoável no nosso sólido na hora que a gente for levar o buraco lá para cima. Outra coisa importante, pessoal, note que tanto o sólido quanto o buraco estão encostados no plano de trabalho. Então, o que nós vamos fazer? Vamos subir alguns milímetros, 3 milímetros pode ser, ou mais, da sua preferência, tá? Nós vamos suspender o buraco um pouco para conseguir furar e mesmo assim deixar um fundo no sólido. Então, ó, coloquei aqui só para a gente ver mais ou menos como é que vai ficar, tá? Mas eu não vou agrupar agora dessa forma. Antes de agrupar, o que eu vou fazer? Para garantir que as duas formas estejam alinhadas no mesmo centro, eu vou selecionar as duas formas, ok? Então você pode criar uma seleção retangular, ó, da maneira como eu fiz aqui. Clique com o botão esquerdo do mouse fora da figura e arraste segurando o mouse de forma que você garanta que a figura fique dentro desse retângulo pontilhado em vermelho. Depois é só soltar e ele vai então selecionar todos os objetos dentro daquele retângulo, tá bom? O que nós vamos fazer agora é alinhar, né? Então aqui no canto superior direito, na ferramenta de alinhar ou apertando a tecla L. Cliquei em alinhar e depois que a gente seleciona a ferramenta, ele mostra para a gente alguns pontos, né? E quando eu passo o mouse por cima desses pontos, ele mostra em que plano as figuras serão alinhadas. Como eu quero que as duas figuras, tanto o buraco quanto o sólido, né, eles tenham o mesmo centro, então eu vou alinhar no centro nesse plano e no centro nesse plano, ok? Observa, ó, que agora os dois pontos de alinhamento que eu selecionei, eles estão desabilitados, dizendo que as figuras já estão alinhadas. Perfeito? Agora eu seleciono novamente os dois objetos e posso clicar em agrupar. Olha que interessante. Quando eu clico em agrupar, depois ele faz o furo no meu objeto, na minha xícara, da maneira como eu queria. Próximo passo, pessoal, é fazer a alça da nossa xícara. Vamos precisar de uma outra forma básica, tá? Então eu arrasto aqui um pouquinho para o lado o copo da nossa xícara e eu vou usar o tórulo para poder construir a alça da xícara. Então arrastei o tórulo aqui para o plano de trabalho, tá? Vou aproximar um pouco. Observe o seguinte, ó, o tórulo ele não está na posição correta e também ele está muito pequeno, né, para uma xícara com esse tamanho. Então o que eu vou fazer? Eu posso mexer nas dimensões desse tórulo, né, ou na janela aqui de propriedades, tá bom? Ou então eu posso trabalhar aqui mesmo, ó, puxando pelo cantinho, não tem nenhum problema. Posso também digitar o número com a medida que eu quero aqui. Eu vou colocar
50 por 30. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos girar essa peça. Note que quando eu seleciono o tórulo, aparece aqui uma setinha vermelha curva, né? Que habilita para a gente uma ferramenta muito importante, que é o transferidor. Serve para a gente girar a peça o ângulo que a gente precisar, né? E eu vou girar aqui então, ó, 90 graus para a alça da minha xícara ficar em pé, ok? Agora eu vou levantar um pouco a alça da nossa xícara, tá? E vou ver mais ou menos a altura ideal para a alça ficar na nossa xícara. Perfeito? Bom, vou suspender aqui um pouquinho mais. Perfeito. Vou chegar ela um pouquinho mais para frente. Ok. Então, esse é um modelo que me agrada, né? Você pode construir uma xícara da maneira como você quiser, ok? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é selecionar os dois objetos para a gente também alinhar. Note, ó, que a alça não está alinhada, então eu selecionei tanto a alça quanto o copo, clico na ferramenta alinhar e agora eu clico aqui em alinhar no centro. Perfeito! Agora eu estou com a alça alinhada e minha xícara está quase pronta. Ainda não está pronta porque olha só o que aconteceu por dentro. O tórulo está vazando aqui na parte de dentro, né? O que não é muito comum para uma xícara, ter a alça vazando pela parte de dentro. Então o que nós vamos fazer? Vamos resolver isso. Vamos selecionar os dois objetos e vamos copiar e colar os dois objetos, criando uma cópia. Vou arrastar a cópia aqui para frente. E com essa cópia, pessoal, nós vamos fazer um corte na alça, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou selecionar apenas a parte do copo, tá? Vou clicar em desagrupar. Note que ele desfez o furo, desfez o buraco. E agora, a parte que é o orifício, a parte transparente, eu vou selecionar e deletar. Apertar o delete no teclado. Pronto, então quase chegando lá. Vou transformar a parte externa, né, da minha xícara, o sólido da minha xícara. Agora eu vou transformar em orifício e a partir desse orifício eu vou fazer um corte na alça com o ângulo que eu preciso para encaixar perfeitamente a alça na minha xícara original. Então selecione as duas figuras e agora clique em agrupar. E pronto, o corte está feito. Agora o que eu vou fazer? Preciso levar essa alça para substituir por essa, tá? Então nós podemos fazer da seguinte forma: selecione as duas alças e clique em alinhar. E agora olha só, nós podemos escolher aonde alinhar e a nossa alça nova vai parar certinho no lugar dela. Pronto. Basta apenas agora eu dar um zoom, aproximar aqui por dentro, ó, e selecionar o tórulo e deletar o tórulo. E eu vou ficar, ó, com a minha alça aqui. Só vou arrumar, aproximar a alça da xícara. Vamos colocar mais próximo, até garantir que ela está dentro, né? Próximo passo, vou selecionar os dois objetos e clicar em agrupar. E agora pronto, a minha xícara está pronta. Note que se eu movimentar, os dois objetos vêm juntos, porque eles estão agrupados, tá bom? Tanto o copo quanto a alça. Vamos trocar a cor? Selecione o objeto, clique em sólido e aqui ele permite você trocar a cor, tá? Por exemplo, uma xícara branca. E o pires? O passo a passo para a construção do pires, pessoal, é muito semelhante. O que vai mudar é apenas a escolha das medidas. Então eu pego o cone,
arrasto para o plano de trabalho, tá? E vou trabalhar aqui, ó, aumentando o número de lados até o máximo. Agora eu vou aumentar tanto o raio superior quanto o raio da base, ok? Então eu quero um pires bem grandão, vou colocar aqui 60 no raio da base e vou colocar aqui 80 no raio superior. Diferente da xícara, o pires ele é bem baixinho, então a gente tem que diminuir a altura. Vamos colocar uma altura igual a 5 e ele vai ficar bem rasinho, né? Novamente, o que a gente vai fazer? Com a figura selecionada, vamos fazer uma cópia. Então, Ctrl C, Ctrl V. Note que ele está com 160 por 160. Para deixar uma borda, né? Eu vou colocar 140 por 140, transformo em buraco, clicando lá em cima na janela de propriedades da forma, alternei para o buraco, para o furo, e agora vou selecionar as duas peças e clicar na ferramenta alinhar. Eu quero alinhar no centro, ok? Não posso esquecer de que o meu furo eu preciso suspender um pouquinho para o prato, para o pires ficar com fundo, né? Senão ele vai ficar sem fundo. Vou colocar 2 milímetros, ok? Bom, pessoal, observa agora, ó, que ele vai fazer um furo no centro. Quando eu selecionar os dois objetos e clicar em agrupar. Vamos trocar a cor para branco e olha só que interessante. Muito bacana, né? Muito rasinho, da maneira como eu planejei, tá? Vou colocar aqui no cantinho, posso arrastar a xícara aqui para cima, né? Vou suspender aqui um pouquinho, voilá! Nosso primeiro projeto está aqui, uma xícara e um pires, tá? Se você conseguiu fazer, acompanhar o passo a passo, então deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os colegas, e deixa nos comentários aí se você conseguiu fazer, qual foi a dificuldade, que a gente vai conversando também pelos comentários do vídeo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e todo mundo consiga fazer o seu projetinho da xícara e do pires. Um abraço, valeu, até o próximo vídeo!